Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O restaurante estava quase vazio naquela noite, exceto por um par de gêmeos famintos sentados a uma mesa perto da janela, com as bochechas vermelhas de frio e os olhos brilhando de fome. Suas mãozinhas tremiam levemente enquanto observavam a garçonete colocar um prato simples de massa à sua frente. Seu nome era Emily, uma jovem de cabelos castanhos presos em um rabo de cavalo, que trabalhava dia e noite para sustentar a família. Enquanto Emily servia os pratos com um sorriso caloroso, o silêncio do restaurante foi quebrado por uma risada profunda e confiante. Na mesa ao lado, um homem de terno impecável observava a cena. Era James Whitmore, um bilionário conhecido por sua colossal fortuna, mas também por sua indiferença às pequenas tragédias do cotidiano. Ele olhou para os gêmeos, com os rostos cobertos de molho e migalhas, e um arrepio de irritação lhe passou pela cabeça. Por que essa pobreza ainda existe? Ele pensou, antes de voltar o olhar para Emily. Seus gestos simples e carinhosos pareciam quase heróicos. Então, algo inesperado aconteceu. Emily, vendo um dos meninos pegar sua garrafa de água vazia, abaixou-se e despejou o último copo de água que tinha para si mesma no copo da criança. O menino sorriu timidamente, e seu irmão se alegrou com o gesto. Naquele exato momento, James deu um passo à frente. Estendeu uma nota de $100 para Emily, mas ela balançou a cabeça, envergonhada. Ele sorriu, mas não pelo dinheiro. Ele entendia que aquele gesto simples, humano, puro, valia muito mais do que qualquer quantia em dinheiro. E enquanto Emily continuava a servir os gêmeos com paciência e bondade, James Whitmore tomou uma decisão que mudaria o rumo de sua vida e da vida dessas crianças para sempre. Naquela noite a chuva caía em gotas finas e o vento gélido sacudia as janelas do pequeno restaurante familiar no Brooklyn. Lá dentro, dois gêmeos, Ethan e Logan, com pouco mais de 8 anos, tremiam em suas cadeiras. Suas roupas estavam esfarrapadas, cobertas de manchas e lama. Seus estômagos roncavam, mas eles não ousavam pedir nada além do simples prato de massa que a garçonete acabará de trazer. Essa garçonete, Emily Parker, tinha 23 anos. Seus olhos verdes refletiam tanto cansaço quanto determinação. Todas as noites, depois dos estudos, ela vinha trabalhar ali para pagar o aluguel de seu pequeno apartamento. Mas para Emily não se tratava apenas de servir comida. Cada sorriso de um cliente faminto era uma vitória pessoal. Enquanto colocava o último prato de massa na frente dos meninos, uma sombra se projetou atrás dela. Um homem elegante, vestido com um terno impecavelmente alinhado, sentou-se a uma mesa próxima. Ele tinha cabelos levemente grisalhos e um olhar penetrante que parecia analisar cada detalhe da cena. Era James Whitmore, um magnata bilionário acostumado a hotéis 5 estrelas e jantares suntuosos. A pobreza nunca havia sido algo que ele tivesse presenciado de perto, até esta noite. James observava Emily. A maneira como ela servia os gêmeos com paciência e delicadeza, apesar da birra deles e das mãos pegajosas cobertas de molho, despertou uma estranha curiosidade nele. Ele estava acostumado a controlar o mundo inteiro com suas decisões, mas ali, naquele pequeno restaurante, ele se sentia estranhamente impotente. Então ele viu o gesto que o mudaria para sempre. Um dos meninos, desajeitadamente, estendeu a mão para pegar sua garrafa vazia. Sem hesitar, Emily serviu um pouco da sua própria bebida no copo da criança. O sorriso tímido de Ethan e a risada contagiante de Logan aqueceram algo no coração de James. Ele se inclinou na direção de Emily, entregou-lhe uma nota de $100 e disse: "Por eles, e por você." Emily, surpresa, balançou a cabeça levemente. Ela nunca havia aceitado dinheiro dessa forma. Mas James Whitmore não estava ali para comprar gratidão. O que ele acabará de presenciar, o puro altruísmo de uma jovem garçonete para com 2 crianças famintas, despertou nele uma decisão que jamais imaginara tomar. Intervir na vida daquelas crianças e talvez, mudar a sua própria no processo. Naquela noite, sem saber, 2 mundos completamente diferentes se encontraram, e nada jamais seria como antes. Na manhã seguinte, James Whitmore não conseguia afastar da mente a imagem dos 2 garotinhos famintos e da garçonete bondosa. Em seu vasto escritório, cercado por paredes cobertas de diplomas e obras-primas, ele se sentia estranhamente vazio. Tudo o que possuía, sua riqueza, seus negócios, sua influência, de repente parecia insignificante em comparação com a simplicidade e a pureza do que vira na noite anterior. Ele pegou o telefone e ligou para o pequeno restaurante. Quando Emily atendeu com a voz suave mas cautelosa, ele sentiu uma onda de respeito por aquela jovem corajosa. "Senhorita Parker."
Gostaria de me encontrar com a senhora hoje. Talvez para um café para discutirmos um projeto. Emily hesitou. Ela havia aprendido a desconfiar de estranhos, especialmente daqueles que usavam ternos caros e falavam em tom autoritário. Mas algo em sua voz, uma mistura de confiança e gentileza, a convenceu a aceitar. Algumas horas depois, eles se encontraram em um pequeno café no bairro. James não falou imediatamente sobre sua riqueza ou seus negócios. Falou primeiro dos meninos, de sua preocupação com eles e do visível cansaço no rosto de Emily. Você é incrível, disse ele finalmente. O que você faz por essas crianças? Poucas pessoas teriam essa coragem e paciência. Emily corou. Ela não estava acostumada a elogios, especialmente vindos de um homem daquele calibre. Então James fez uma proposta surpreendente. Quero ajudar vocês. Não por pena, mas porque acredito em vocês e neles. Se concordarem, gostaria de cuidar do futuro deles. Alimentá-los, educá-los adequadamente e oferecer a vocês um cargo para supervisionar isso. Emily ficou sem palavras. Um bilionário oferecendo a ela a chance de cuidar de 2 crianças carentes? Parecia irreal. No entanto, ao ver a sinceridade nos olhos de James, ela soube que não era um golpe. Era uma oportunidade única na vida, uma chance de mudar a vida daqueles meninos, e a sua própria. Muito bem, murmurou ela finalmente, com uma mistura de medo e esperança na voz. Mas com uma condição. James ergueu uma sobrancelha, intrigado. Vocês devem nos tratar como crianças de verdade, não como projetos ou números em seus assuntos. James sorriu, impressionado com a força e a determinação dela. Fechado. E assim começou uma jornada improvável, um bilionário, uma jovem garçonete de bom coração e 2 garotos que nunca haviam conhecido segurança ou estabilidade. Uma jornada que mudaria o destino de todos eles, e lhes ensinaria que a verdadeira riqueza não se mede em dinheiro. Alguns dias depois, Emily levou os gêmeos, Ethan e Logan, até Whitmore Manor, uma vasta propriedade escondida atrás de altos muros e jardins impecavelmente cuidados. Os meninos permaneceram em silêncio no banco de trás, com os olhos arregalados de admiração por cada carro de luxo que passava e cada poste de luz cintilante. Ao entrarem no salão principal, ficaram completamente deslumbrados. Lustres cintilantes, pisos de mármore polido e pinturas que pareciam contar séculos de história. Ethan olhou para Logan e sussurrou. Nunca vimos um lugar como este. Logan assentiu com a cabeça boquiaberto, ainda segurando a mão de Emily. James Whitmore os cumprimentou com um sorriso caloroso, porém imponente. Ele se ajoelhou para ficar à altura deles e disse suavemente. Bem-vindo ao lar. Bem, este é o seu lar temporário. Mas quero que você se sinta em casa, está bem? Os meninos assentiram, ainda um pouco intimidados. Emily os conduziu aos seus quartos, simples, mas confortáveis, cada um cuidadosamente decorado com brinquedos novos e livros escolhidos a dedo. Para Ethan e Logan, era um sonho realizado, mas também um mundo completamente estranho que despertava neles uma mistura de alegria e desconfiança. No jantar, a mesa era enorme, adornada com talheres brilhantes e pratos requintados. Os meninos não sabiam por onde começar. James observava Emily ensinar-lhes boas maneiras com delicadeza, sua calma e paciência tranquilizando a todos. Apesar do luxo e da generosidade, uma leve sensação de desconforto pairava no ar. Os gêmeos nunca haviam se acostumado a receber tanto, e seus instintos de sobrevivência ainda lhes diziam para ficarem atentos. Ethan timidamente fez uma pergunta. Por que você está nos ajudando? James olhou para eles, e um momento de silêncio preencheu a sala. Então ele respondeu sinceramente. Porque eu vi como o mundo pode ser quando aqueles que sofrem são ignorados. E eu me recuso a permanecer um mero espectador. Quero que vocês tenham uma chance real, de crescerem felizes. Os meninos trocaram um olhar, comovidos, mas ainda cautelosos. Emily, percebendo a hesitação deles, colocou uma mão reconfortante em seus ombros. Você está segura aqui, ela sussurrou. E você é amada, mesmo que isso lhe pareça estranho. Naquela noite, Ethan e Logan adormeceram em um luxo que jamais poderiam ter imaginado, mas uma pergunta persistia em suas mentes. Será que esse mundo de riqueza e poder realmente os aceitaria como eram, ou revelaria desafios que nunca haviam enfrentado? E no escritório de James, tarde da noite, ele contemplou a inocência deles e refletiu. Proteger essas crianças não será fácil, mas eu não vou recuar. Nos dias que se seguiram, Ethan e Logan começaram a descobrir o verdadeiro significado de viver no mundo dos ricos. A mansão Whitmore era repleta de confortos inimagináveis, mas para os gêmeos, cada momento era ao mesmo tempo fascinante e intimidante.
Emily, sempre ao lado deles, ensinou-lhes como se virar nesse novo mundo, como usar os pratos delicados, como andar sem tropeçar nos tapetes enormes e como responder educadamente aos numerosos funcionários impecavelmente vestidos. Mas apesar de seus conselhos, era evidente que o contraste entre a vida anterior e essa era enorme. O primeiro obstáculo real surgiu na manhã em que James organizou uma reunião com seus colegas. Os meninos o seguiram até a ampla sala de estar, curiosos, mas nervosos. Os adultos falavam sobre números, investimentos e projetos, uma linguagem incompreensível para crianças de 8 anos. Frustrado, Ethan sussurrou para Logan: "Não entendo nada. Por que eles estão falando assim?" Logan deu de ombros com os olhos bem abertos. James, percebendo a confusão deles, colocou a mão no ombro deles e disse suavemente: "Você não precisa entender tudo agora. O que importa é que você aprenda a ter confiança e a se adaptar." Mas não era tão simples assim. Os gêmeos eram constantemente confrontados com regras rígidas, horários precisos e uma disciplina que nunca haviam conhecido. Cada erro, por menor que fosse, os fazia se sentir desajeitados e envergonhados. Ethan, que acidentalmente derramou um copo d'água na mesa de James, ficou paralisado pelo medo de decepcioná-lo. Emily, percebendo seu sofrimento, interveio: "Não é nada, Ethan. Todos nós aprendemos com nossos erros. James sabe que você está fazendo o seu melhor." James sorriu, comovido com a proteção constante dela. "Ela tem razão, Ethan. Você pode falhar, contanto que aprenda com os erros e permaneça honesto." Mas além das regras e das novas expectativas, surgiu outro obstáculo: o orgulho e o julgamento das outras crianças do bairro nobre que às vezes visitavam a mansão. Elas olhavam para os gêmeos com curiosidade, às vezes com desprezo, porque eles nunca tinham tido brinquedos novos ou roupas de grife. Ethan e Logan começaram a sentir aquela familiar sensação de inferioridade, a mesma que sempre conheceram nas ruas, mas amplificada pela imensa riqueza que agora os cercava. Emily, vendo medo em seus olhos, disse-lhes: "Não importa o que os outros pensem. Vocês são meninos incríveis. Não deixem que ninguém faça vocês se sentirem do contrário." Naquele dia, os gêmeos compreenderam uma verdade: este novo mundo oferecia luxo e segurança, mas também apresentava desafios emocionais e sociais que jamais haviam imaginado. E em seu escritório, James observava as crianças, ciente de que a adaptação delas não seria fácil, mas determinado a protegê-las a todo custo. Algumas semanas após sua chegada à mansão Whitmore, a vida parecia ter se estabilizado em uma rotina luxuosa para Ethan, Logan e Emily. Mas James sabia que segurança e conforto não bastavam. Os gêmeos precisavam aprender a encarar a realidade, mesmo nesse mundo privilegiado. Certa manhã, enquanto brincavam no vasto jardim da mansão, ocorreu um acidente. Logan tropeçou perto da fonte central e caiu na água gelada, deslizando perigosamente em direção à borda. Ethan gritou e correu até ele, mas não conseguiu fazer nada sozinho. Emily, que observava a cena a poucos passos de distância, correu o mais rápido que pôde e mergulhou na água para resgatar Logan. Encharcada até os ossos, ela conseguiu puxá-lo para fora a tempo. Os gêmeos, aterrorizados, agarraram-se a ela, chorando de medo e alívio. Alertado pelos gritos, James correu até lá, com o rosto marcado pela preocupação. Viu Emily carregando Logan e Ethan encolhido ao lado deles. Sem dizer uma palavra, ajudou-os a se levantar e os envolveu em grandes toalhas quentes. No silêncio que se seguiu, Emily murmurou: "Vocês devem estar sempre vigilantes, rapazes. Mesmo aqui, o perigo existe, mas estamos aqui para protegê-los." James, com os olhos brilhando de respeito e admiração pela coragem dela, acrescentou: "Vocês foram todos incríveis hoje. Logan, você foi longe demais, mas foi salvo. Ethan, você manteve a calma e ajudou seu irmão. E Emily, você arriscou a própria segurança por eles." Aquele dia marcou uma virada para os gêmeos. Pela primeira vez, eles perceberam que riqueza e luxo não os tornavam imunes a erros ou acidentes. Mas também compreenderam a importância do apoio, da proteção e da coragem, personificados por Emily e James. Mais tarde, no escritório de James, ele refletiu: "Nunca será fácil para eles. Este mundo é lindo, mas pode ser cruel. Vou precisar de mais do que dinheiro para protegê-los, e Emily é a chave." Naquela noite, os gêmeos, aconchegados em suas camas, sentiram-se mais seguros do que nunca. Mas uma pergunta persistia em suas mentes: sua nova vida seria realmente um refúgio, ou apenas o começo de provações ainda maiores? Alguns meses haviam se passado desde a chegada de Ethan e Logan à mansão Whitmore. Os garotos estavam se adaptando aos poucos à nova vida, e Emily, sempre dedicada, garantia que eles nunca se perdessem.
Mas James sabia que o mundo exterior não os deixaria em paz. Certa tarde, enquanto Ethan e Logan brincavam no jardim com Emily, um visitante inesperado chegou. Era um homem elegante, mas seu sorriso frio e calculista denunciava suas intenções. Apresentou-se como Sr. Harper, um investidor influente e antigo sócio de James. Eu queria ver essas crianças famosas de quem você me falou, James, disse ele, lançando um olhar para os meninos. Devo admitir, elas são impressionantes. Mas eu me pergunto se você está preparado para enfrentar as consequências de suas escolhas. Emily percebeu imediatamente que algo estava errado. O homem exalava uma aura ameaçadora. Ela puxou os meninos para mais perto de si e olhou para James, preocupada. James, mantendo a calma, respondeu. Harper, você sabe muito bem que essas crianças não são um negócio. Elas são minha responsabilidade. O Sr. Harper sorriu, mas havia um toque de ameaça em seus olhos. Você acha que pode controlar tudo, mas o mundo exterior não joga conforme as suas regras. Um pequeno passo em falso e tudo pode mudar. Esse encontro colocou James em uma posição difícil. Ele sabia que Harper queria explorar sua riqueza e vulnerabilidade, mas não podia deixar que os meninos se envolvessem nesse esquema. Mais tarde naquela noite, Emily tranquilizou os gêmeos. Não se preocupe, estou aqui, e James está cuidando de você. Nada pode lhe acontecer. No entanto, esse confronto revelou uma verdade que James já conhecia há muito tempo. Proteger essas crianças não era apenas uma questão de conforto ou comida, mas de estratégia, vigilância e coragem diante das ambições e dos perigos do mundo adulto. Naquela noite, os gêmeos entenderam que uma vida de luxo também trazia suas próprias ameaças, e que cada sorriso e cada sensação de segurança eram frágeis. Mas, pela primeira vez, sentiram-se unidos e prontos para enfrentar esse mundo estranho, com Emily e James ao seu lado. Nas semanas seguintes, a presença do Sr. Harper começou a pesar muito na mansão Whitmore. James tentava proteger os meninos, mas também tinha que administrar seus negócios e sócios, o que às vezes o deixava frustrado e preocupado. Certa manhã, Emily percebeu algo estranho. Os gêmeos pareciam nervosos, cochichando entre si e evitando o olhar de James. Ethan finalmente confessou. Emily, ontem à noite, Harper veio falar conosco depois que você saiu. Ele disse que se não cooperássemos, algo terrível poderia acontecer com James. Emily sentiu o sangue gelar nas veias. Ela sabia que Harper não era apenas um visitante curioso, mas um homem capaz de manipulação e ameaças. Ela tranquilizou os meninos com delicadeza. Não se preocupem, rapazes. Vocês não têm nada a temer enquanto permanecermos unidos. No entanto, a ameaça de Harper tornou-se mais concreta. Durante uma importante reunião de negócios, James recebeu uma ligação anônima. Informações comprometedoras estavam circulando sobre seus negócios. E Harper insinuava que a segurança dos meninos poderia estar em risco se James não cedesse às suas exigências. James, furioso mas calculista, voltou-se para Emily e os meninos. Harper pensa que pode nos fazer recuar, mas ele está enganado. Devemos permanecer unidos e fortes. Determinada, Emily compreendeu que o papel deles ia além da proteção diária. Agora eles precisavam ser vigilantes e astutos. Ela ensinou os meninos a se comportarem, a observarem e anteciparem comportamentos suspeitos, tudo isso preservando a inocência deles. Para Ethan e Logan era um novo desafio. Eles precisavam aprender a se defender em um mundo onde riqueza e poder podiam transformar qualquer sorriso em uma ameaça. Mas pela primeira vez, eles se sentiam verdadeiramente capazes, com Emily e James ao seu lado. Naquela noite, James sentou-se em seu escritório, refletindo e observando o céu estrelado. As batalhas que travo não são apenas pelo meu império, mas por essas crianças, pelo futuro delas. E não permitirei que ninguém as machuque. A armadilha de Harper estava armada, e os gêmeos logo descobririam que mesmo no luxo e na segurança, o perigo poderia surgir a qualquer momento. Alguns dias depois, a ameaça de Harper tornou-se palpável. No final da tarde, enquanto os gêmeos brincavam no jardim com Emily, um estranho mascarado tentou entrar na mansão sob o pretexto de uma entrega urgente. Os meninos congelaram, reconhecendo imediatamente o perigo. Sem perder um segundo, Emily pegou Ethan e Logan pela mão e os conduziu em direção a uma saída lateral que ela conhecia perfeitamente. Seu coração estava acelerado, mas ela precisava manter a calma para não assustar os meninos. Escute com atenção, ela sussurrou. Você deve ficar atrás de mim e não falar com ninguém. Entendeu? Os meninos assentiram com a cabeça tremendo, mas obedientes. Juntos, eles se esgueiraram pelo jardim, usando passagens secretas que Emily havia memorizado.
Quando chegaram ao pequeno galpão atrás da propriedade, esconderam-se atrás de baús antigos, à espera de passos que se aproximassem. Entretanto, James, alertado pelo sistema de segurança, chegou às pressas com sua equipe. Os invasores, surpresos com a rapidez da intervenção, foram neutralizados antes que pudessem alcançar as crianças. James, com um rosto sério mas aliviado, apressou-se em direção a Emily e aos meninos. Agora está tudo bem, disse ele suavemente. Você está segura. Ethan, ainda tremendo, murmurou. Por que alguém iria querer nos machucar? James colocou uma mão protetora em seu ombro. Porque temos algo que algumas pessoas não conseguem controlar: amor, coragem e união. E isso ninguém pode destruir. Essa provação fortaleceu o vínculo entre os gêmeos, Emily e James. Pela primeira vez, os meninos entenderam que riqueza significava não apenas luxo e segurança, mas também responsabilidade, vigilância e coragem diante do perigo. Naquela noite, na mansão silenciosa, James inclinou-se na direção de Emily. Você foi incrível. Sem você, não sei o que teria feito. Emily deu um sorriso fraco, mas seus olhos refletiam determinação. Somos uma equipe. E juntos protegeremos essas crianças, aconteça o que acontecer. Mas em algum lugar nas sombras, o Sr. Harper ainda observava, mais determinado do que nunca a alcançar seu objetivo. E o verdadeiro teste para Ethan, Logan, Emily e James estava apenas começando. Passaram-se semanas após o incidente no jardim, mas Harper não desistiu. Suas mensagens anônimas se multiplicaram, ameaçando James, indiretamente, os meninos. Cada carta, cada ligação anônima, lembrava a James que a segurança deles nunca estava garantida. Certa noite, Harper deu um passo ainda mais ousado. Enviou um ultimato por meio de um intermediário. Se James se recusasse a ceder parte de seu império a Harper, colocaria as crianças em perigo. A notícia caiu como uma bomba no escritório do bilionário. Ao saber disso, Emily sentiu uma onda de raiva fria e protetora a invadir. Ela se virou para James. Não podemos desistir. Essas crianças, elas contam conosco. James assentiu com a cabeça, mas seu rosto estava tenso. Ele sabia que a situação era grave. Pela primeira vez, os gêmeos Ethan e Logan perceberam a gravidade do perigo. Logan, apertando a mão de Ethan, sussurrou. Vamos lutar. Como uma verdadeira equipe, não é? Ethan assentiu com a cabeça, o olhar determinado. Juntos decidiram confiar em Emily e James, mesmo que o perigo parecesse insuperável. Naquela noite, um plano foi posto em prática. James mobilizou sua equipe de segurança e Emily preparou as crianças para permanecerem escondidas e calmas caso houvesse algum problema. A tensão era palpável. Cada ruído na mansão parecia suspeito, cada sombra projetada pela lua sinistra. Então, à meia-noite, Harper tentou colocar seu plano em ação. Sua equipe tentou entrar na propriedade por uma entrada lateral, na esperança de surpreender James. Mas, graças à vigilância da equipe de segurança e às instruções de Emily, eles foram imediatamente detectados e neutralizados antes que qualquer perigo pudesse atingir as crianças. James olhou para os gêmeos, cujos corações batiam em uníssono com o seu. Você foi corajoso esta noite. Você fez o que tinha que fazer. Ethan, enxugando as lágrimas, murmurou. Só queríamos ajudar você. Emily colocou a mão no ombro dele e sorriu. Você é mais corajoso do que pensa. E essa coragem nos torna todos mais fortes. Essa provação selou o vínculo entre eles. Eles entenderam que a verdadeira riqueza não era dinheiro ou bens materiais, mas a família que formaram, a coragem e a lealdade mútua. Para Harper, no entanto, esse fracasso foi apenas um passo. Nas sombras, ele já preparava seu próximo ataque, e o verdadeiro teste para Ethan, Logan, Emily e James estava longe de terminar. A mansão Whitmore estava envolta em um silêncio pesado. Os dias tensos haviam cobrado seu preço de todos, mas especialmente de James, Emily e dos gêmeos. Harper, mais astuto do que nunca, havia arquitetado um último plano. Enviou uma mensagem falsa anunciando que James precisava ir imediatamente ao seu escritório na cidade ou as crianças estariam em perigo. Emily pressentiu instintivamente que algo estava errado. Ela pegou Ethan e Logan pelas mãos e disse: permaneçam juntos, aconteça o que acontecer. Nós nos protegeremos mutuamente. Ao perceber o engano, James decidiu agir com cautela, mas com firmeza. Deu a entender que estava seguindo instruções, mas discretamente mobilizou sua equipe de segurança para monitorar cada movimento de Harper. A tensão aumentou. Cada segundo parecia durar uma eternidade. Então chegou o momento do confronto. Harper e seus homens foram interceptados na entrada da cidade pela equipe de James. As crianças, protegidas por Emily em um local seguro,
observaram a cena à distância, tremendo mas confiantes. Harper foi finalmente preso e James pôde respirar aliviado. De volta à mansão, uma sensação de vitória e libertação os envolveu. Os gêmeos perceberam que, apesar das dificuldades, haviam sobrevivido graças à confiança, à coragem e ao amor. Ethan olhou para James e disse: "Vocês são como da família, de verdade." Logan acrescentou, sorrindo: "E Emily, você é a nossa heroína." Emily, comovida, os tomou em seus braços. "Não, rapazes. Somos todos heróis. Juntos." James sorriu, finalmente percebendo que a verdadeira riqueza não se mede em bilhões, mas em laços humanos indestrutíveis, confiança mútua e coragem diante da adversidade. Algumas semanas depois, a vida na mansão retomou seu curso normal, mas com um novo espírito. Os gêmeos iam para a escola, brincavam e aprendiam em um ambiente seguro e amoroso. Emily supervisionava a educação deles e garantia que crescessem com valores sólidos. James, agora mais próximo do que nunca daqueles que amava, se pegava sorrindo todas as manhãs, não por causa dos negócios, mas pelo riso das crianças e pelo aconchego do lar. Com o perigo passado, uma nova era começava para todos eles, uma vida de segurança, amor e infinitas possibilidades. E na quietude da mansão, sob o céu estrelado, James murmurou: "A verdadeira riqueza, em última análise, não é o dinheiro, é a família que você escolhe proteger." Assim terminou o capítulo mais dramático de suas vidas, mas acima de tudo, o início de um futuro brilhante e promissor.